líder, pastor, ou você que aspira ao ministério pastoral ou à liderança de uma igreja, conduza seu rebanho a Deus. Esse é o papel de um pastor na liderança de uma igreja. Conduzir o povo de Deus a um relacionamento com Deus. O seu pastor não se relaciona com Deus por você, tá? Mas ele conduz você a um relacionamento com Deus. O pastor, ele pastoreia com inteligência e com sabedoria, como o próprio Deus disse por meio do profeta Jeremias, né? O pastor, Deus ia dar pastor que pastoreasse o povo com inteligência e com sabedoria. Inteligência é o quê? É saber o que fazer. Sabedoria é saber como fazer aquilo que você teve como intenção, como ideia, enfim. Então, eu trato isso dessa forma. Então, o que é que nós vemos, irmãos, acontecer aí em muitos ministérios? É o seguinte, o pastor, ele realiza muitas tarefas, muitas funções que podem e até deveriam ser delegadas aos membros, aos diáconos, à liderança da igreja. E com isso ele deixa, né, de cumprir o seu papel. Ele deixa o seu papel, que é de conduzir o povo ao relacionamento com Deus, a desejar, porque ele pega tarefas e funções que não são dele, mas são da própria igreja. E ele deixa, então, de conduzir um povo ao relacionamento com Deus. Então, você precisa ficar muito atento a isso, tá certo? E não sobrecarregar o seu líder, o seu pastor, né? Com coisas que não é papel dele, porque se ele fizer isso, ele pode até fazer de bom coração, enfim, mas ele vai prejudicar aquilo que é papel dele fazer. Se você quer saber qual é o papel de um pastor, necessariamente, leia as cartas de Paulo a Timóteo e as cartas de Paulo e a carta de Paulo a Tito, e você vai entender isso de forma bem clara mesmo, tá certo? E como pastor? Então, um pastor, ele pode fazer o seu papel de forma correta e saudável, que é de conduzir o povo a um relacionamento com Deus. Primeiro, diria aqui, deixando as coisas secundárias, né? Delegando, né? Organizando a sua igreja para que os irmãos participem e exerçam também papéis, ministérios, funções na igreja que vão deixar de sobrecarregar a pessoa do pastor para que ele possa se manter fiel àquilo que ele foi chamado, tá certo? Então, primeiro eu diria isso. Segundo, pregando bem as escrituras sagradas. E quando eu falo pregar bem as escrituras sagradas, do que é que eu estou falando? Primeiro, o pastor, ele precisa saber expor o texto bíblico. Ele precisa saber fazer isso, expor as escrituras sagradas para a sua igreja. Segundo, ele precisa saber explicar o texto bíblico, explicar a palavra de Deus, fazer com que aquilo faça sentido, entre no entendimento das suas ovelhas, do seu rebanho, da sua igreja. E terceiro, ele deve aplicar o texto bíblico, ou seja, o que é que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Ou o que é que esse texto tem a ver comigo, pastor? O pastor, ele precisa fazer isso. Primeiro, como que o pastor expõe bem as escrituras e assim ele vai conduzir o povo a um relacionamento com Deus? Expondo o texto bíblico, explicando o texto bíblico e aplicando o texto bíblico, que é exatamente isso que eu estou fazendo com você agora. Eu estou trazendo algo para você praticar depois de ter aprendido o conteúdo que você aprendeu, tá certo? Segundo, né, trazendo ferramentas que podem ajudar a igreja a caminhar rumo a um relacionamento com Deus. Enfim, nós temos feito isso aqui, louvado seja Deus por isso, e é desejo meu que você que está me ouvindo, que faz parte de uma igreja, ou até mesmo que é um pastor, enfim, você possa também se atentar a essas situações.